Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina de fisioterapia nas alterações pulmonares 1, tá? Hoje nós iremos falar sobre o tratamento ambulatorial do nosso paciente com DPOC. Tá? Então, quais são as melhores práticas e evidências relacionadas aí ao nosso paciente, né, com a doença pulmonar obstrutiva crônica? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, então, no que se relaciona, né, ao tratamento em fisioterapia respiratória ambulatorial a esse paciente, nós temos que entender uma coisa bem importante, tá? Quais são os objetivos relacionados a esse paciente? Primeiro, redução dos sintomas ventilatórios ou relacionados aí à falta de ar, tá? Aumento da capacidade de tolerância aos exercícios, ou seja, ele poder sempre ter um pouco mais de capacidade para realizar os exercícios sem se mostrar muito cansado. Minimização do impacto psicológico relacionado à exacerbação da doença. Muitas das vezes, o nosso paciente com DPOC, ele acaba tendo um impacto psicológico, por exemplo, de ele não conseguir subir um lance de escadas, né? Isso dificulta muito essa relação dele social, né? Nesses momentos ao qual ele precisa ter essa atividade. E a melhora da independência para a realização das atividades. Então, se conforme eu consigo ter mais independência, maior capacidade física para realizar as atividades, né, para a gente melhor, para o paciente melhor, né, nesse momento. E aí, é claro, falando de todo esse processo, os objetivos são extremamente importantes que eles possam ser o quê? Gerenciados, né, em todo o tratamento relacionado a esse paciente. Bom, quando a gente fala de tratamento ambulatorial do paciente na fisioterapia respiratória, nesse paciente com DPOC, eu preciso entender o seguinte: eu tenho aí os padrões ventilatórios, tá? Um freno labial. Nós vamos conversar sobre todos essas modalidades, né? Esses modelos de tratamento que acabam entrando no programa de reabilitação desse paciente com DPOC. Fortalecimento muscular periférico, tá? Membros superiores e membros inferiores. Treinamento muscular respiratório, tá? E a otimização da aptidão cardiorrespiratória, ok? Tratando desse paciente com DPOC, o primeiro aliado nesse contexto, né, a respiração em padrão de freno labial. O que é a respiração em padrão de freno labial? Né? Segundo a Associação Americana de Tórax, a respiração em freno labial com lábios cerrados, ela é utilizada durante o tratamento para que se possa evitar a expiração forçada, colapso alveolar na tentativa de minimizar a dispneia e reeducação da ventilação. Então, no momento que eu peço ao paciente para que ele possa, né, puxar o ar e assoprar na expiração vagarosamente, eu estou minimizando esse processo aqui de dispneia, eu estou melhorando essa dispneia que muitas das vezes ocorre numa exacerbação da doença, tá? Então, a respiração em freno labial é extremamente interessante você utilizar ela naquele momento, às vezes, de desconforto, né, do paciente quando ele está em tratamento, tá? Ou até mesmo no gerenciamento dessa dispneia, na evolução da doença. Quando a gente fala também de treinamento de força muscular no paciente com DPOC, a gente fala de força muscular periférica, né? Musculatura de membros superiores e principalmente musculatura de membros inferiores, já que nós temos ali o quadríceps, né, como um grande provedor de força muscular e o principal músculo e mais irrigado do nosso corpo. Ou seja, se eu tenho um quadríceps forte, se eu tenho um quadríceps bem irrigado, eu consigo ter o melhor desempenho para a realização da minha marcha, para a realização das atividades que eu preciso, ok? E aí você vai definir essa carga no exercício resistido, tá? A partir do teste de 1 RM, ou teste de uma repetição máxima. O que é o teste de uma repetição máxima? Ele é definido como quantidade máxima de carga levantada em uma única vez, tá? Completando o movimento.
de maneira correta, não sendo capaz de repetir de uma única segunda vez. Ou seja, nós iremos levantar um peso, tá? O paciente vai levantar um peso máximo que ele possa nesse momento, tá? E esse peso a ser levantado, ele precisa ter toda a realização do movimento. Então, vamos dizer, se o paciente que começa com 2 quilos, ele consegue, 3 quilos ele consegue, 4 quilos ele consegue, 5 quilos ele consegue fazer todo o movimento, porém com 6 quilos ele consegue levantar, mas não consegue realizar o movimento todo completo. Então, a repetição máxima desse paciente é com a carga de até 5 quilos, ou seja, ele tem uma carga gradativa até o limite do indivíduo para a realização do teste. Então, ele vai levantando 1 quilo, 2, 3, 4, levanta 5 quilos, faz todo o movimento. No sexto, ou seja, quando ele começa a levantar, quando ele levanta 6 quilos, ele não realiza o movimento completo. Então, a carga de repetição máxima que esse paciente, que esse indivíduo consegue realizar é de 5 quilos, ok? E o treinamento muscular de força, né, ao DPOC, as cargas iniciais de protocolo devem ser de intensidade leve a moderada, permitindo a realização de números de repetições programadas em cada série de um determinado exercício, sem excesso de esforço. São recomendações, principalmente quando eu falo de endurance ou resistência muscular, tá? Elas devem ser realizadas de 8 a 12 repetições em adultos sedentários saudáveis, tá? Séries com 10 a 15 repetições com cargas leves, como, por exemplo, 40% de uma RM, tá? Em pessoas idosas. Aí você pensa assim, professor, como é que eu vou fazer esse cálculo? Muito bem. Se eu conseguir levantar 5 quilos, tá? O paciente conseguiu levantar 5 quilos na carga de uma repetição de um RM, ele estará com 40% para eu estabelecer uma carga leve, ok? E aí eu vou pegar aqui de 5 quilos a cada 10%, quantos eu tenho? 500 gramas, né? Então, 5 vezes 500, esse paciente consegue levantar 2,5 kg para começar a trabalhar, tá? Numa carga leve, tá? De trabalho de 10 a 15 repetições, ok? Ou, se ele pensar lá em carga moderada, onde a gente vai trabalhar de 50 a 60, né? Por cento, você vai pensar nisso depois. Então, para começar com carga leve, esse paciente estabelece ali, você vai estabelecer um 40% da realização do teste de um RM para estabelecer uma carga muscular inicial durante o teste. Então, é importante pensar nessa questão da própria capacidade de realização do exercício, ok? E a American College, né, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele recomenda que os adultos saudáveis também, né, em relação ao treino de força resistido, olha lá, adultos saudáveis, seja feito ele membro inferior como superior, uma carga inicial mínima de 60% a 70% da repetição máxima, já começando com carga moderada, tá? Então, esse adulto saudável tem uma maior capacidade de realização de força e de carga na realização de exercício, tá? A dose recomendada é de 1 a 3 séries, de 8 a 12 repetições por grupo muscular de 2 a 3 vezes por semana. Então, o Colégio Americano ele recomenda que o adulto saudável, tá? Ele comece com a carga mínima de 60% a 70%, levando para uma carga moderada, mais ou menos. Ok? Muito bem. Treinamento de força muscular, ele fala o seguinte: treinamento físico, para ser eficaz, a carga total de treinamento deve ser superior às atividades encontradas durante a vida diária, com o objetivo de melhora da capacidade aeróbica e força muscular, progredir com a melhora da condição ventilatória. Então, se eu tenho lá, né, essa atividade de membros superiores, um pouquinho mais relacionada à intensidade com que eu realizo as minhas atividades do dia a dia, eu consigo resistir melhor à atividade do meu dia a dia. Então, por isso que ele fala, né, que esse objetivo de melhora de capacidade, o treinamento deve ser superior, né, superior em relação à força que ele exerce.
tá? Para as atividades do dia a dia dele. Por exemplo, se eu pego aqui um paciente com DPOC que não consegue andar direito, eu preciso trabalhar esse quadríceps dele com mais força, com mais intensidade, para que ele possa ter uma melhor caminhada, para que ele possa ter uma capacidade de independência, realização da atividade de uma forma um pouco mais do que satisfatória. Tá? Participação dos membros superiores. Atividades como vestir-se, tomar banho, outras podem exercer dispneia. Então, o segmento a ser favorecido, né? Integrado também ao regime de treinamento, ou seja, quando eu falo de membros superiores, todo o sistema muscular de membros superiores eles devem estar envolvidos para que eu possa ter maior capacidade de me vestir, tomar banho, lavar roupa, enfim, ter outras atividades que não gerem tanto cansaço. Tá? Então, bíceps, quadríceps, tríceps, deltóides são músculos que provêm de atividades com maior gasto energético e metabólico. Portanto, é importante que se possa pensar em atividades que favoreçam esses grupos musculares. Fortalecimento muscular ao longo do tempo, então, o que ele provoca? Aumento de densidade óssea, redução das pressões sistólicas e diastólicas em repouso, tá? Melhora da força e resistência muscular, ou seja, melhora a endurance, né? Melhora a resistência do músculo na realização da atividade, a melhora de tolerância aos exercícios. Tá? E a manutenção de massa livre de gordura, ou seja, ele reduz essa questão de massa livre de gordura. Bom, nós temos hoje um equipamento importante e bem interessante, que é o Elastos. Tá? Vou continuar com o Elastos na próxima explicação aqui no próximo vídeo, ok?